boa noite a todos. O tema hoje é um tema muito importante e acredito que vocês espíritas dominam praticamente o tema, né? Porque são estudiosos, já leram bastante, né? E conhecem a matéria. Então eu até peço ajuda sobre os anjos de guarda, guias espirituais, mentores. Então vocês vão ver que tem até diferença entre uma expressão e outra que ele coloca aqui. Antes eu vou falar uma coisinha acerca de... Claro que nós sabemos que a grandiosidade e a sabedoria de Deus é uma coisa que nós não temos condição psíquica para entender. Ele que criou o universo, os universos paralelos, os planetas, os sóis, etc., de uma maneira... Por exemplo, Canopus, que é a estrela mais luminosa no nosso firmamento, ela é um sol igual ao nosso, e sabem quantos sóis iguais ao nosso cabem dentro de Canopus? Quem tem ideia? 7.760 sóis. Quer dizer, então Canopus é de uma grandiosidade, uma coisa incomensurável. E outra coisa, quando Camille Flammarion, em 1915, observou no telescópio, lá na França, a luz desse Sol chegando até a Terra, que foi em 1915 que ele foi titulado, né, que ele foi classificado na astronomia, aquela luz que Camille Flammarion viu, não saiu do Sol em 1915. Saiu muito antes. Sabe quando? 400 e tantos anos antes. Então ele não estava mais naquele lugar. Ele estava em outro lugar. Da mesma maneira que a gente vê estrelas, a luz da estrela, ela está viajando anos e anos. E quando o astrônomo divisa, ele observa pelo telescópio, e hoje existem telescópios fantásticos, tem no Chile, não é? Até vários países, que o Brasil é um deles, que são associados nessa pesquisa do cosmos, do universo, né? E é uma coisa espetacular. Então eu falei isso para dizer o quê? Então, o espiritismo, os espíritos responderam a perguntas de Kardec sobre a teoria dos anjos de guarda, que muitos de nós até às vezes duvidamos. Então, se o Senhor da vida, se o nosso Criador fez coisas igual a Canopus, como é que ele não ia criar um mecanismo de ordem moral, que é a criação, vamos dizer, a tarefa, a criação que ele criou, vamos dizer, a tarefa para um espírito superior a nós, sempre superior a nós, que é o nosso anjo de guarda. E existem diferenças. Tem um espírito superior um pouquinho, que pode ser anjo de guarda, que pode ser guia durante só uma existência, a presente. E tem o principal guia espiritual, o anjo de guarda, que é várias e várias existências. No espaço entre uma encarnação e outra, ele continua sendo o guia espiritual. Sabiam disso? Não? Livro dos Espíritos, está aqui. É só ler o Livro dos Espíritos. Afeição dos espíritos a certas pessoas. Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Tem diferença. Minha mãe desencarnou, meu pai desencarnou já há uns 10 anos. Então eles são classificados, porque minha mãe me ama, continua me amando, como espírito familiar. E não o meu guia espiritual. O guia espiritual é outro. Não é isso? Concordam com o que eu estou falando?
Uma tia minha que gostava de mim, por exemplo, ela pode de vez em quando vir aqui e ver como é que eu estou. Eu vou ver aquele problemático lá, do tal do Gilson, que é metido alguma coisa, como é que ele está caminhando. Sob o ponto de vista moral, se ele já progrediu alguma coisa, se ele já criou virtudes, etc, etc. Ela é um espírito familiar. E ele chega a dizer, meus amigos, olha só, sobre isso, de espírito familiar, olha o que os espíritos, foi Santo Agostinho e São Luís que responderam a essa teoria, esse tema da existência dos anjos de guarda. Foram os dois, que são espíritos superiores, né? Ele fala aqui, ó, se conhecesseis bem essa verdade da existência dos guias espirituais, dos anjos de guarda, quantas vezes ela vos ajudaria em momentos de crise? Quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos? Mas quantas vezes no grande dia esse anjo do bem não vos dirá, eu não te disse e tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo e tu te precipitaste nele. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade, que toda vez que a gente comete um ato que a consciência diz, olha, não é bom, hein? Não é bom fazer isso que você vai sofrer. E a gente faz, quer dizer, esse pensamento de não fazer, claramente pode ser do nosso guia espiritual. Quer dizer, então ele está conosco sempre. Ele está conosco em várias horas da nossa vida, em várias horas do nosso dia. Tanto que mais para frente ele fala o seguinte, olha aqui, ó. Aos que possam pensar que é impossível, que muita gente acha, meu guia espiritual me abandonou, meu anjo de guarda me abandonou. E tem gente que acendia para o anjo de guarda. O anjo de guarda não precisa de acender vela dele, ele é que precisa acender vela para a gente. Quer dizer, isso é uma comparação que eu fiz, uma coisa, quer dizer, ele é forte, ele é superior a nós, sempre ele é superior. Olha aqui, nada há de surpreendente na doutrina dos anjos da guarda, a velarem por seus protegidos. Não existe nada de surpreendente. Muitas vezes nós achamos que tem. Muitas vezes nós achamos que estamos abandonados. Abandonados pelo que fizemos de ruim, pelo que não fizemos de bom. Aí achamos que ele se afasta, se eu vou cometer coisas menos dignas, etc., coisas que vão me prejudicar, ele fica de longe, porque eles preservam o nosso livre-arbítrio para nós termos mérito naquilo que estamos fazendo. E tendo mérito no que estamos fazendo, nós vamos crescendo espiritualmente, sendo coisa boa. Quer dizer, nós vamos adquirindo virtudes e qualidades nossas, que nós construímos. Então eles falaram aqui, ó, a teoria dos anjos de guarda, a velarem por seus protegidos a despeito da distância que separa os mundos. É antes grandiosa e sublime. Pois não vemos na terra um pai velar por seu filho, conquanto afastado, e ajudá-lo com os seus conselhos através da correspondência? Que haverá de admirável que os espíritos possam guiar aqueles que tomam sob sua proteção de um mundo a outro. Olha aquilo que eu falei no início. Desde que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que na Terra separa os continentes. Além do mais, não existe o fluido universal que liga e solidariza todos os mundos como um imenso veículo de transmissão do pensamento. Deus envia o seu pensamento para o infinito inteiro, o infinito que nós não temos ideia, que não acaba nunca, ele está imerso, mergulhado no pensamento de Deus. Então não existe uma fração de área do infinito, por menor que seja, milimétrica, menos que milimétrica até, que não haja a essência divina nela, naquela área. Então essa é através desse mecanismo, né? Além do mais, não existe o fluido universal, etc., que
liga e solidariza todos os mundos como um imenso veículo da transmissão do pensamento de Deus, assim como para nós é o ar o veículo da transmissão do som? Então é isso. Então, meus amigos, nós vamos comentar aqui, descrever para vocês, através de uma descrição de Humberto de Campos, via Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, a tarefa que ele, Humberto de Campos, teve com um espírito que era guia de uma senhora, que tinha uma família, esposo, 2 filhos, e tinha empregada também que fazia parte do contexto, naquele dia. Porque Humberto de Campos quis ver como é que era a tarefa de um guia. Como é que era? Ele queria ver, que ele queria se aperfeiçoar nesse mecanismo. Então vamos ver. Olha só. Necessitando melhorar conhecimentos, Humberto de Campos, de orientação, acompanhei um dia de serviço do guardião, ele intitulou Guardião, Aurelino. Aurelino, então, era o espírito amigo. Então, Aurelino eram 4 horas da manhã, quando Humberto de Campos foi até a casa que ele estava, né, de uma senhora, a dona Sinésia, dama culta e distinta, domiciliada em elegante setor do mundo paulista, e foi de São Paulo isso. Bom, cabia-me aprender como ajudar alguém individualmente, na posição de desencarnado, auxiliar em esforço anônimo, exercer o amor silencioso e desconhecido. Então, Humberto de Campos chegou às 4 horas, o guia já estava lá, ao lado da dona Sinésia, 4 horas da manhã. Justamente quando o guia começou a preparar forças da dona Sinésia. Ela estava sabendo? Não. Ela estava vendo? Não, mas o guia estava lá. E começou a administrar passes magnéticos às 4 da manhã. Ela estava dormindo. Às 4 da manhã, nela, no sistema nervoso, que ela era uma senhora um pouco colérica, irritadiça. Ela, por qualquer coisa, ela se irritava. Então, o guia, já o espiritual, naquele dia, que era o Sinésio, né? Sinésio era a senhora, ele era Aurelino. Humberto de Campos colocava cada nome, né? Podia ser Pedro, João, Antônio, Sérgio, mas ele botava. Eu acho que é para a gente guardar e não esquecer mais, né? Aurelino era o guia da dona Sinésia. Então, ele preparava forças, começou a preparar forças da senhora para ela enfrentar, ter um bom dia na vida. Um bom dia. Então, no dia anterior, dona Sinésia não estivera tão sóbria ao jantar. Olha só. Excedera-se em quitutes e licores. Mas o amigo espiritual erguia-se em piedosa sentinela e começou a trabalhar o estômago dela, dissolvia aquilo tudo para que ela não tivesse mal-estar, para que ela não tivesse problema e te passasse um bom dia. Então ele começou, 4 da manhã. Aí começou a lhe aplicar passes de reajuste. E ele falou, aí Humberto de Campos, conversando com ele, ele falou o seguinte: um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção que devemos enriquecer de harmonia e esperança. Aí Humberto de Campos gravou essa expressão e achou muito boa, muito bonita. Agora, às 6 horas da manhã, isso aqui é importante, eu vou grifar aqui, para todos nós ouvirmos, às 6 horas da manhã em ponto. Sabe o que o guia espiritual dela, o Sinésio, né, fez? Hein? Vou escrever aqui, peraí, dá-lhe. Aurelino é quem mesmo, hein? É o guia. Sinésia. Não, que dona Sinésia? Sinésia. Por quê? Dona Sinésia era tutelada, tá vendo lá? Tutelada, falei bonito, né? Tutelada. Então, hoje, qualquer dúvida, eu olho para cá e já sei. Guia e tutelada. Então, às 6 horas da manhã, o que Aurelino fez? Aurelino fez, o que ele fez? Alguém tem ideia? Fez uma prece?
Ele era guia, como é que ele foi embora? Se ele era guia dela, como é que ele foi embora? Ela acertou pela metade. Fez uma prece. Hein? Não. Ele fez uma prece pedindo a Deus pelo dia dela, para que ela tivesse um bom dia. Agora, ela percebeu isso? Não. Ela ficou sabendo? Não. Então a gente vê o trabalho, o serviço, o trabalho, o esforço de um guia espiritual, que para nós não deve ser brincadeira. E eles são destacados por quem? Para serem guias? Quem destaca? Não. Não. Deus é que destaca. Então ele é convocado por Deus, ele é convocado, igual o militar que vai para o exército, e ele aceita de bom grado, porque o serviço do espírito que está começando a ser o espírito elevado é servir o outro. Então ele aceita, ele gosta. Se nós, um grupo aqui, fundar um centro e botar Centro Espírita Maria Dolores, sem consultar a Maria Dolores, vocês acham que ela vai aceitar ou não vai aceitar? Por que ela vai aceitar? Por quê? Hein? Não pela homenagem. Que pela homenagem? Ela vai, porque ela é uma incumbência que aquele grupo que vamos dizer, simpatizante dela, etc., escolheu o nome dela, então ela vai aceitar de bom grado, mas ninguém pediu a ela. Ninguém pediu a ela para ser a patronessa, assim que fala, viu? Do Centro Espírita. Então, 6h ele fez a prece. Formulou uma prece e rogou ao Senhor que lhe abençoasse a nova oportunidade de trabalho. Bom, aí Dona Sinésia acordou e o benfeitor espiritual postou-se ao lado dela, como se fosse até um empregadinho dela, ficou do lado dela, quer dizer, pronto para o que desse e viesse, né? Bom, aí ele começou a mandar mensagens de otimismo, pensamentos bons, mensagens de alegria. Olha o que ela pensava, na cama ainda, ela acordou, mas continuou na cama, embaixo dos cobertores, né? São Paulo devia estar frio, né? Aquela coisa. E ela começou a resmungar, depois da prece do Sinésio, né? Sinésio? Isso. Aurelino. Sinésia é ela, olha aqui. Começou a resmungar, dia aborrecido, tempo sem graça. Começou a resmungar. Nisso, aí os dois filhos começaram a brigar na cozinha com a empregada. Começaram a brigar. Aí ele fala, Humberto de Campos, altercação de família. Essas briguinhas que são comuns na família, né? Bom, com a empregada, bate-boca em família. Ela não se mexeu. Ficou ouvindo e deixou correr, deixou para lá. Sabia que os dois filhos manhosos nada queriam com estudo, nem suportavam qualquer disciplina, mas não deu bola, né? Tem muita mãe, muito pai que se arrepende hoje de não ter levado o filho pequeno, desde pequeno, para a evangelização. Hoje as crianças é que dirigem alguns pais, dizendo, não, eu não quero fazer. Ah, eu falei com ele, mas ele não quer fazer. Eu já ouvi isso, já ouvi. Um garoto que quebrou, um menino quebrou não sei o que na escola, aí um professor, amigo meu, falou. Aí o pai foi chamado, a mãe foi chamada para ouvir que o menino tinha quebrado um negócio lá da escola de valor. Aí eu bem que falei com ele para não fazer isso, porque ele disse que ia fazer. Ele não me obedeceu, ele não me ouviu. Quer dizer, o garoto mandava na mãe e no pai, pela falta de evangelho, de evangelização. Então, de aborrecido, tempo sem graça, e por aí vai. Aí bate boca as crianças. O amigo desencarnado apaziguou as crianças, o guia espiritual.
psiquicamente, pelo magnetismo, apaziguou as crianças. Acalmou a empregada da casa, a servidora. Apaziguou a servidora, à custa de apelos edificantes. Ajudou os pequenos a encontrarem até isso, hein? Os cadernos da escola que eles tinham perdido na casa. Aí ele, pelo pensamento, ajudou a encontrar, para evitar brigas, falatórios e discussões, etc., partindo principalmente da dona Sinésia. Aí ele voltou de volta ao interior doméstico, chegou a vez de amparar o esposo da dona Sinésia, que estava acordando também, e ia trabalhar. Só que ele tinha uma bronquite velha, uma velha bronquite, e começou a tossir. E aí um guardião, tinha um outro espírito lá já ajudando o marido dela, na tosse, no acesso de tosse que ele estava tendo por causa da asma, e o guia Aurelino, né, foi lá e os dois ficaram magnetizando, dando passes espirituais para melhorar a tosse e a crise de asma, de bronquite que o homem estava tendo, né, para que ela não brigasse com o marido, e o marido também não brigasse, para ela ter um dia calmo e tranquilo. Então essa era a finalidade maior do guia, né? Aurelino pensou na tranquilidade de sua protegida e entregou-se à tarefa de colaboração socorrista, passes, insuflações, etc. Aí melhorou a asma do cidadão lá e, olha só, até isso o guia espiritual fez. Então serve para a nossa meditação. O guia, que era o Aurelino, não descansou enquanto não auxiliou de novo no café da manhã para que ele fosse servido com carinho e limpeza. Até isso, o café da manhã. Logo após, demandou o grande aposento e que iniciáramos a tarefa, rogando a dona Sinésia viesse a copa. Olha que coisa interessante, muitas de vocês fazem isso, eu tenho certeza que fazem. Quem faz isso, levanta a mão depois que eu li aqui, tá? Quem faz isso realmente, as esposas, né? As mulheres dos maridos, né? Se fizer o que eu vou falar aqui, levanta a mão para eu ver quantas são, né? Então o guia insuflou o pensamento nela para que ela viesse à copa abençoar o marido com um sorriso de confiança. Quem faz? Quem? Não pode ser deboche, não, tem que ser verdade. Hein? Ó, tá vendo? Ela faz, aquela moça ali faz. Não, teve um caso aqui de uma moça aqui que frequentava aqui, tinha uma moça que frequentava aqui, que 15 anos, parece, de vida conjugal, e todos os dias, o marido, todos os dias, chamava ela de meu amor, de manhã cedo. Meu amor. 15 anos chamando ela de meu amor. Que coisa bonita, né? Que coisa espetacular. Então, aí a dama escutou o convite suplicante. Ela pegou o pensamento do guia, através da intuição, mas ficou absolutamente parada embaixo dos lençóis. Não quis saber. E ouvindo o esposo a pigarrear na saída, comentou intimamente: não vou com esta asma, estou farta, não aguento mais. A asma do marido, né? Quer dizer, e o guia suando a camisa, junto com Humberto de Campos, para ter um bom dia, hein? Aí foi. Aí ele continuou trabalhando, fazendo o possível. Então ele sugeriu, quando ela levantou realmente da cama, ele sugeriu a senhora, dona Sinésia, beber um copo de água pura, é bom para limpar, dizem, né? Para limpar o estômago, o organismo, aquela coisa toda. Mas ela não fez nada daquilo. Ele magnetizou a água, o líquido simples, dotando de qualidades terapêuticas especiais. Foi aí que ela bebeu a água.
continuaram serviços e preocupações, trabalho de proteção para Dona Sinésia, em múltiplas circunstâncias pequeninas, suscetíveis de gerar grandes males, apoio à empregada de Dona Sinésia, para que não falhassem minudências na harmonia do lar, remoção de obstáculos, a fim de que contratempos não viessem perturbar a calma de Dona Sinésia. Socorro incessante às crianças que estavam voltando do colégio. Cooperação indireta para que Dona Sinésia escolhesse os pratos que ela ia mandar fazer, etc., capazes de lhe assegurarem a necessária euforia orgânica. Os filhos, né? Inspirações adequadas, de modo que a Dona Sinésia encontrasse boas leituras naquele dia. Amparo constante ao senhor, marido dela, tanto quanto possível, a fim de que Dona Sinésia não se afligisse. Aí, enfim, chegando à noite, sem agradecer, até porque ela não sabia disso, não estava registrando e nem via, então ela não tinha obrigação de agradecer. Mas sem agradecer, ela foi costurar. Enquanto Humberto de Campos e o guia estavam estafados. É a expressão que ele usa. Alguém pode dizer, mas espírito, isso aí está meio esquisito. O espírito não fica estafado. Mas é a expressão que o Humberto de Campos bota. Olha aqui. Ó. Enquanto Aurelino e eu, o guia, Humberto de Campos, estávamos realmente estafados, não obstante a nossa condição de espíritos sem corpo físico. Então, quando chegou de noite, os dois estavam descansando, conversando com o outro, que o espírito ele não precisa dormir igual a nós para se refazer, ele não precisa. Ele fica em repouso. Ele não pratica nada, não faz tarefa nenhuma. Se quiser, pode. Quantas horas ele quiser. Mas se ele quiser descansar, ele fica em repouso, num canto, num lugar qualquer, assim que o espírito se refaz, né? O espírito desencarnado. Até que a Dona Sinésia, né, estava costurando, aí enfiou a agulha no dedo. Espetou a agulha no dedo. Qual foi a reação dela? Oh, meu Deus, ninguém me ajuda. Vivo sozinha, desamparada. Não há mulher mais infeliz do que eu. Quer dizer, à noite, porque ela enfiou a agulha, deu uma espetadinha com a agulha no dedo, ela teve esta reação. Aí Humberto de Campos ficou aturdido, olhando para o guia, e falou, meu Deus, como é que pode? Ninguém me ajuda, viu? Ela exclamou, né? O Humberto de Campos assombrado, né? Aí ele olhou para o guia, que se mantinha imperturbável, e ele observou Humberto. Que reação é esta, meu amigo? Dona Sinésia recolheu socorro e bênçãos durante o dia inteiro. Como justificar este ataque de cólera por picadela sem importância nenhuma no dedo? Aí o guia riu, Aurelino, né? Riu, sorriu e falou ao paciente, acalme-se, meu caro Humberto. Auxiliemos nossa irmã a reequilibrar-se. Esta irritação não há de ser nada. Ela também mais tarde vai desencarnar como nós e será guia. Será promovida guia. Ela. Isso aqui. E, então, minha gente, quer dizer, quem ouviu essa historiazinha contada por Humberto de Campos no livro Estante da Vida, recebido por Chico Xavier pela primeira vez, pode permanecer sentado. Então, viu? Todos, hein? Então levanta a mão, levanta o braço. Quem já leu, quem tinha conhecimento de... Cíntia, quem mais? Aqui, Jadiel, já tinha ouvido, né? Jadiel também já tinha ouvido. Ana Paula já tinha ouvido. Mais aquele companheiro lá, uns 5 ou 6 só, quer dizer. Então, é uma história interessante sobre a tarefa dos guias espirituais. É uma tarefa interessante. E sempre, como Deus colocou a essência do bem no nosso mundo íntimo, como Ele colocou a essência do bem no nosso mundo íntimo, então, o bem, através do pensamento do guia espiritual, ele fala com um peso maior, ele fala de uma forma um pouco mais forte no nosso psiquismo do que o mal.
Porque quando nós nascemos, fomos criados simples e ignorantes, Deus colocou a essência do bem no nosso mundo interior. Não do mal. O mal é criação nossa, a do bem. Então nós temos realmente, pela voz da consciência, está no Livro dos Espíritos, como é que Deus fala conosco? Pela voz da consciência. Quer dizer, sempre é assim, né? Sempre é assim. Então, meus amigos, é realmente um trecho, um capítulo do Livro dos Espíritos sobre os anjos de guarda, os espíritos familiares, muito importante, interessante, e outra coisa, ele diz o seguinte, que a qualquer hora nós podemos entrar em contato com ele. Não é isso, Jorge? A qualquer hora. Desde que nós venhamos a criar uma técnica de pensamento para nós sentirmos qual é, num problema qualquer que nós estamos passando e temos que resolver, nós vamos para um canto, pensamos com tranquilidade, né, com calma, sem afobação, procuramos ficar calmos e tranquilos e pensando no problema. Como eu vou resolver tal problema, que pode ser afetivo, pode ser, enfim, moral, de ordem moral, com qualquer pessoa, ou até de ordem material. Kardec, em Prolegômenos, que é o prefácio que os espíritos botaram no Livro dos Espíritos, eles falam que até nas lides materiais da vida de Kardec, os espíritos iam ajudar ele, não é isso? E vocês, quem já leu, sabe. Olha, e que espíritos eram que se comprometeram a ajudar Allan Kardec? Que espíritos eram conhecidos? Eu vou falar aqui para vocês, olha aqui. Em Prolegômenos, os espíritos que assinaram isso que eu estou falando para vocês. Aqui. Isso que eu vou falar para vocês. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc e etc. Quer dizer, eles assinaram isso que eles disseram. Até nas lides de ordem material, nós te ajudaremos, desde que você peça. Nós te ajudaremos. Porque ele tinha uma missão grandiosa e fantástica, que era a codificação da terceira revelação, que é o Espiritismo, o Consolador Prometido. Então ele tinha, a missão dele era muito grande, era grandiosa, do seu ponto de vista espiritual, como foi a de Chico Xavier, né? Dando continuação à de Kardec. O que Kardec fez, o Chico continuou, né? O Chico continuou. O Chico era uma criatura tão espetacular, tão fantástica, que teve um cidadão que ele foi acometido de maleita. Maleita é malária? Malária, né? Malária, quem sabe que tem um médico aqui. É malária, febre terçã, né? Tem vários sinônimos, né? Naquela região tropical, lá em Uberaba, é comum a incidência da febre amarela. A febre malária, a febre amarela, uma dessas aí. Aí, um cidadão foi acometido dessa doença e foi pedir o Chico a um remédio. Foi em 1945. 1945. Chico Xavier falou, fulano, olha aqui, ó, por causa da guerra, você vai ter dificuldade em achar esse remédio. Mas você vai fazer o seguinte, você vai em Sabará, que tem 3 farmácias lá, mas uma delas tem esse remédio. O remédio era atebrina, o nome do remédio, atebrina. Aí o que aconteceu? O moço procurou em Belo Horizonte, em várias cidades, não encontrou, aí resolveu ir a Sabará, chegou lá, tinha 3 farmácias, uma delas tinha 6 caixas do remédio. Ele comprou as 6. Bom, na primeira caixa que ele acabou de tomar, ele ficou curado. E Chico falou, vai em Sabará, que tem uma farmácia. Pode ser isso um espírito que soprou no ouvido dele,
Como ele pode ter tido, por ser um espírito superior, a percepção disso. Quando ele tinha 4 anos de idade, que ele disse que a vizinha que tinha abortado, ela abortou porque o feto estava numa posição, numa nidação ectópica, com 4 anos de idade, ele repetiu o que o espírito falou no ouvido dele, com 4 anos. Aí o pai falou: Maria, este não é o nosso filho. Olha, esses trocaram ele na igreja. Este não é o nosso filho. Aí a mãe, não, é ele sim, ele é nosso filho. Eu até mudei de roupa, porque tinha parado de chuva, estava todo molhado, secou ele, botou uma roupinha seca. Não, ele é o nosso filho. Aí o César Carneiro, que estava fazendo um livro de biografia sobre o Chico, ele contou esse caso ao César, aí o César perguntou: Chico, você desde 4 anos que você via e ouvia espíritos? Ele: olha, eu vou te falar uma verdade, ô César. Quando eu nasci, eu já via o panoramas do mundo espiritual. Quando eu nasci. E existem planetas que o espírito reencarna, planetas superiores ao nosso, que o espírito dormindo, o espírito, em qualquer hora do dia, ele pode ir em algum lugar onde tem uma reunião e dar uma mensagem psicográfica. Aqui é mais difícil. Se o espírito estiver dormindo, ele pode dar. Se ele estiver acordado, é difícil ele ir acordado, andando na rua, dirigindo o carro. Como é que ele vai dar uma mensagem psicográfica ou psicofônica num centro, não é verdade? Se ele estiver dormindo, tudo bem, pode. Kardec fazia isso. Ele botava o médium deitado numa poltrona no quarto ao lado, ele adormecia, fazia ele adormecer, dormir, não sei se hipnotizava ele, depois botava papel e lápis pelo médium, e o espírito daquele cidadão que estava dormindo no quarto ao lado pegava o médium, escrevia e dava comunicações. E Kardec observava, analisava e via que era o espírito daquela criatura. Quer dizer, uma experiência científica, uma experiência que Kardec podia fazer, porque ele tinha essa condição. Então, meus amigos, existem espíritos que são ligados a nós, que nos amam e que têm atitudes para nos ajudar, para nos tirar de lodaçais, de pântanos de ordem moral, de problemas que nós estamos passando. Eles fazem coisas que nós não temos ideia. Eu vou citar aqui um exemplozinho de uma esposa, o que ela fez pelo marido, pelo esposo, que tinha tido uma aventura extraconjugal, mas ela não ligou, porque ela amava o esposo. Então vocês vão ouvir aqui. Ó. Isso está no livro Ação e Reação. Quer dizer, esta esposa, para aquele homem, era igual a um anjo de guarda, não é verdade? O que ela fez por ele, para salvá-lo, para recuperar, porque ele estava mal, estava sofrendo muito, ele estava hipnotizado pelos obsessores e completamente fora do ar. Então ela chegou, olha o que ela fez. Registrando-lhe a ruína mental, a mulher. Os dois estavam fora do corpo, que estavam dormindo, mas ele estava num estado deplorável. Registrando-lhe a ruína mental, a notável mulher, Alzira, pediu a Silas permissão para orar em nossa companhia. André Luiz, Hilário, junto do esposo, o que lhe foi concedido prazerosamente. Então aqui a gente vê também o uso da prece, a força que a prece tem, que nós devemos cultivar a prece com fervor, tá? Bom, diante de nossa surpresa, Alzira ajoelhou-se à cabeceira, conchegou-lhe o busto de encontro ao colo, à maneira de abnegada mãe, procurando conservar entre os braços um filhinho doente. Levantando os olhos lacrimosos para o alto, clamou humilde segundo a sua fé: Mãe Santíssima. E começou a orar.
anjo tutelar dos náufragos da terra, compadece-te de nós, dela e do marido. Estende-nos tuas mãos doces e puras. E foi aumentando a emoção da súplica, foi se tornando cada vez mais angélica, abençoada, aquela rogativa que André Luiz ficou olhando. Aí o que aconteceu? Olha só. O que aconteceu à medida que ela ia orando? Olha só. Enquanto falava em lágrimas, ela começou a chorar, coroara-se Alzira de safirino esplendor. Ela ficou toda iluminada e de uma luz safirina, né? A doce claridade a se lhe irradiar do coração, e ela estava pedindo pelo esposo, hein? Inundara todo o aposento. E assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, e o excelso jorro de prateada luz desceu do céu, do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao doente, que desferiu longo gemido de dor, humanizado e consciente. Aí ela arremata, o André Luiz arremata. A prece de Alzira lograra um êxito que as operações magnéticas de Druso, o mentor que estava acompanhando aquele grupo, para ajudar o esposo e ela, que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. A prece conseguiu. Antônio Olímpio, que era o marido, descerrou desmesuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava enternecida, e bradou tomado de selvagem contentamento. Alzira, que era a esposa. Ele passou a ver Alzira, passou a ver a esposa nitidamente, né, no plano espiritual. Aí André Luiz arremata. Tentei algo dizer à sublime mulher, cuja oração nos erguera a tão culminante emotividade, mas não consegui. Quer dizer, ela foi igual a um anjo de guarda, é verdade ou não é? A um guia espiritual para o marido. Ela ali funcionou como um guia espiritual autêntico. Ela pediu a Deus por ele. Foi uma rogativa tão fervorosa que aconteceu isso que ele descreveu para todos nós. Somente aquele, continua André Luiz, que viajaram por muitos e muitos anos, sob a névoa da saudade e da angústia, poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara. Irresistível, procurei observar o semblante de Hilário, mas meu companheiro mergulhara a cabeça nas mãos e, fitando o valoroso assistente, Silas, notei que buscava enxugar as lágrimas dos olhos. Consolei-me. Quer dizer, então, meus amigos, nós não temos ideia do que é espiritualidade, porque o espírito, à medida que cresce, o trabalho dele é ajudar os outros. E, sobretudo, aqueles que são do núcleo familiar dele, da família espiritual dele. Então, ele vai ajudar. Então, ele faz o que pode, ele fica um dia inteiro, ele dá intuições, ele evita caminhos errados, ele até dá inspirações e intuições para achar uma coisa que perdeu, um documento. Eu tive uma conhecida que o pai pediu a ela para pagar um documento, que era uma coisa séria, ela tinha que pagar naquele dia, às 4 horas da tarde, que o banco fechava. Quando chegou 3h30, ela se lembrou, não tinha pago, aí procurou no escritóriozinho dela. Ela trabalhava num escritório de contabilidade e também fazia sua contabilidade sozinha para algumas pessoas, e então tinham muitos documentos no quarto. Aí ela procurou, não achava o documento, e ficou agoniada, que o pai ia ter um prejuízo muito grande se ela não pagasse naquele dia. E ela tinha que pagar naquele dia realmente. Então o que aconteceu? Aí a prece que ela fez, ela me contou: Deus, se o Senhor existe, faça com que apareça o documento.
Quer dizer, ela acabou de falar, parece a história da carochinha. Não é, hein? Ela acabou de falar, ela disse que um livro saiu da estante dela lá, de documentos e de livros, caiu no chão, abriu, o documento estava dentro daquele livro. Quer dizer, ela mereceu que isso acontecesse. Algum espírito provocou aquilo. Sabia que o documento estava naquele livro. Comigo já é diferente. Como eu sou meio perturbado, eu tenho esse problema. Eu tenho várias obsessões. Uma delas é com documentos e papéis. E livros também. Aí eu quero achar um livro tal, tem a história tal, tem um assunto tal. Não acho o livro. Estão mais ou menos em ordem alfabética. Tem 2.500 e poucos. Está em ordem alfabética. Eu procuro, vou lá, não acho o livro. Tanto que tem livro que eu tenho 2, 3 exemplares, que eu não acho, eu compro aqui. Levo para casa, aí aparece. Eu não acho, eu compro aqui e aparece. Então, aí eu não acho, levo um dia inteiro procurando. Quando chega no dia seguinte, às vezes eu estou olhando assim, olho para o livro, já estava lá o livro. Quer dizer, é obsessão, é perturbação, né, Jadiel? Uma perturbação minha, problema meu. Mas ela não, ela pediu, o livro caiu e abriu, e o documento lá estava e ela conseguiu ir a tempo no banco e pagou o documento do pai dela. Quer dizer, mas isso é merecimento, né? Então a teoria dos anjos de guarda, tem outra história aqui também, meus amigos, que vai dar tempo. Hein? Vai dar tempo. A nossa dirigente aqui disse que vai dar tempo, então vamos ouvir. Nós estamos aprendendo, né? Isso. Um outro espírito, esse era diferente. Ele era mentor de um grupo de 5 pessoas que tinham fundado uma reunião espírita e ele era mentor. E naquela época, diferente de hoje, há 50, 60 anos, o espiritismo era muito mais fenomênico. E muitos espíritas que entravam para esses grupos, às vezes tinham contato com espíritos que se incorporavam em médios e dialogavam, conversavam, faziam perguntas, etc. E era comum isto. Hoje não. Hoje não, porque o espiritismo ainda está na segunda fase, que é a fase do conhecimento, do estudo. A fase dos fenômenos foi a primeira que já passou, né? Agora nós vamos entrar depois na fase da aplicação, que é a terceira fase, está no Livro dos Espíritos, né? Quer dizer, não estamos pertinho da fase de aplicação, mas por enquanto estamos na segunda fase. Então era comum o médium principal recebia aquele espírito que se prontificou a ajudar aquele grupo e as pessoas faziam perguntas sobre tudo, sobre a vida pessoal, a vida material e a vida espiritual. E ele respondia de bom grado, porque ele foi destacado para ser o mentor espiritual. Ele quis e foi destacado para ser o mentor espiritual daquele grupo. Então, quando o grupo fez 5 anos, ele atendia a todos com a maior presteza, com uma paciência, uma coisa. E outras pessoas que perguntavam, sabiam daquela reunião familiar, aquela reunião doméstica, iam 10, 12, 15 pessoas, e todos perguntavam quando chegava a vez deles, e o espírito dava orientações, respondia, etc. Até que chegou um dia, quando eles completaram 5 anos, foi o aniversário dos 5 anos, aí o guia incorporou na médium principal e começou a falar. Reportou seus dias do começo do grupo, que foram dias difíceis, mas muito bons, que eles se lembravam com alegria, né, com saudade, etc. Mas aí ele falou: agora, meus irmãos, estamos na época da distribuição de tarefas. O Espírito Guia falou. Nossa doutrina revive o ensinamento de Jesus. E o ensinamento de Jesus, acima de tudo, se baseia no serviço ao próximo. Olha só, o ensinamento de Jesus, acima de tudo, se baseia no serviço ao próximo. Eles começaram a ficar meio assim, com calafrio na espinha, quando viram isso, né? Aí ele começou a descrever. Aqui são doentes que esperam por uma frase de coragem. Ali são desesperados que suplicam o benefício de uma prece que qualquer um deles daquele grupo poderia fazer em favor daquela pessoa que pedisse isso. Mais além, são necessitados de recursos materiais. E foi falando, descrevendo. São crianças requisitando cuidados. E a evangelização, minha gente,
E a evangelização, muita gente de todas as idades conta conosco, a fim de saber o porquê do sofrimento, das lutas domésticas, das desilusões da existência, das aparentes desigualdades da vida. Muita gente quer saber, então vocês têm as respostas, que vocês já estão estudando há 5 anos o Espiritismo. Aí foi. Aí falou, no final, bom, agora, na semana próxima, vamos distribuir os encargos com cada um de vocês, o guia falando. Nós vamos distribuir de uma forma séria, com disciplina, as obrigações para cada um, que serão muitas, hein? E olha aqui, a clientela que vocês vão trabalhar, olha a clientela. Recém-nascidos indigentes, doentes abandonados, obsediados, mendigos, velhinhos sem ninguém, todos os nossos irmãos ao desamparo acharão o socorro possível em nossa casa. Aí marcou a reunião para a semana seguinte. Em meio de promessas comovedoras e votos brilhantes do grupo, sobrevindo a reunião, assinalada para a distribuição de tarefas, esse guia se chamava Celestino. O irmão Celestino, o espírito, ele chegou na hora, pouco antes da hora marcada que ele marcou, ele chegou entusiasmado e confiante à reunião doméstica, notando, porém, que ao lado da médium, a médium principal, em prece, não havia ninguém. Não apareceu ninguém encarnado para trabalhar. Ia surgir a distribuição de tarefas, de trabalho, não apareceu ninguém encarnado. Quer dizer, 5 anos pedindo, 5 anos sendo, todos eles sendo abençoados e tendo seus problemas suavizados, etc., e atendidos pelo espírito daquele guia, que certamente convocava, quer dizer, pedia o concurso de outros espíritos para ajudá-lo na resolução dos problemas daquele grupo encarnado que se reunia naquela reunião doméstica. Então, mais um trabalho, mais um ângulo do trabalho de um guia espiritual, o que pode acontecer, né? Com Chico também. Ele pegou 3 obsediadas, uma comia vidro, foi um pandemônio lá em Pedro Leopoldo, o pessoal com medo, estava começando. Aí, na semana seguinte, quando o Chico olhou, só estavam as 3 obsediadas e ele. Ninguém apareceu. Até que ele curou através de passes, preces de Chico Xavier. Aí elas foram embora, curadas já para a terra delas, e ele continuou sozinho. Foi aí que ele ficou sozinho, ele não quis fazer a reunião. Emmanuel falou, não, começa na reunião na hora certa. Abre o Evangelho, lê e comenta em voz normal. Olha só para quem você vai comentar. Ele olhou, tinha mais de 200 espíritos desencarnados sentados nas cadeiras e ouvia aquilo que ele estava comentando. Então, meus amigos, é isso. A teoria dos anjos de guarda é fascinante. O Evangelho, o Livro dos Espíritos fala, Santo Agostinho comenta, diz que nós não usamos como deveríamos o trabalho deles em nosso favor. Quer dizer, nós não sabemos. Às vezes nós achamos até que não temos. Como o Divaldo Pereira Franco falou uma vez, né? Não sei para quem. Eu queria saber o nome do meu guia. Não, deixa isso para lá, não sei que para médium, não foi para o Chico, não. Mas eu queria. Eu acho que eu sou desguiado, eu não tenho guia. Eu queria saber o nome do meu guia. Hein? Desguiada, eu não tenho, ninguém me disse, até hoje eu não sei o nome do meu guia, eu sou desguiado, até que ele foi esclarecido que não havia necessidade nenhuma de saber nome de guia, né? Então, meus irmãos, é um assunto, como eu disse, fascinante, vale a pena. Livro dos Espíritos, 35 perguntas, né? Sobre o assunto, 35 perguntas,
sobre os anjos de guarda, os guias espirituais e os mentores, e os espíritos familiares, simpáticos, etc, etc. Então, agradeço a atenção de todos e percebi que um ou dois só dormiram. Foi bom. O esquema foi bom. Um ou dois só que dormiram. Muita paz a todos. Até a próxima, então. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípedes, apóstolo do amor.